A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muito prazer que nós iniciaremos mais uma pré-aula do nosso currículo de Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2024, tendo como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Faço-me ladear nesta noite pelo pastor Edivaldo Rodrigues, pastor de nossa congregação no bairro IP, e do evangelista irmão Rafael Cavalcante. Meus queridos, na lição de hoje nós trataremos a lição de número 4, prevista para ser lecionada nas manhãs de domingo, do dia 28 de abril de 2024. E o nosso tema é como se conduzir na caminhada. O textuário está escrito: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao verso 17. E diz-nos o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Evangelista irmão Rafael, estamos começando mais uma pré-aula e já nas notas introdutórias falaremos a respeito de como se conduzir na caminhada. Eu quero antes cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. É interessante, evangelista Jades, a lição de hoje ela é uma lição bastante prática. A palavra-chave da nossa lição é conduta, que diz respeito ao nosso procedimento, pastor Edivaldo, nossa maneira de viver. Paulo vai dizer em Efésios 4, verso 1, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamado. A igreja, conforme a origem da palavra grega eclésia, a igreja foi chamada para fora e chamada para fora do mundo, a fim de ser diferente do mundo. E uma vez que fomos chamados, precisamos andar de forma digna, em acordo com essa vocação. Uma fé correta, mas também uma conduta correta, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta em si mesmo. Queridos irmãos, um questionamento interessante que nós podemos fazer e bem didático é o seguinte: já pararam para pensar, quando você e eu, nós aceitamos a Jesus como Salvador e somos introduzidos no reino, por que nós não temos a nossa vida ceifada ou por que nós não somos arrebatados? Existe um propósito nisso, e o propósito consiste na nossa caminhada. Deus não nos arrebata ou não nos leva logo após sermos salvos genuinamente, porque nós teremos uma caminhada a percorrer, uma senda a trilhar nessa terra. E quais são os propósitos? Eu separei aqui pelo menos 3 razões pelas quais o Senhor nos conduz nessa caminhada. Primeiro, glorificar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Segunda razão da caminhada, evangelizar os povos. E disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. São Marcos capítulo 16, versículo 15. E por fim, o último propósito da caminhada seria edificar, ou a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e edificados em amor. Certo é que da salvação até o arrebatamento, pastor Edivaldo, ou até o nosso recolhimento às mansões celestiais, nós teremos uma caminhada. Amém. Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqueles que nos acompanham, quero agradecer a oportunidade de estar juntamente com o evangelista irmão Jadson, evangelista irmão Rafael, para que nós possamos comentar esta 4ª lição desta feita. Quero dizer que nas 3 primeiras aulas que nós tivemos, o comentarista nos colocou o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão. Para mim mesmo, eu
organizei como um bloco, né? O início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga e o céu. Então, o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a larga, tudo nos conduz ao céu, que é a nossa lição de número 3. Mas nesta introdução, evangelista Jadson, evangelista Rafael, eu fiz questão de grifar um versículo que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, a nossa caminhada, ela tem correção, para que nós possamos alcançar o céu. A grande verdade é, meus queridos irmãos, à luz de São Mateus 5,45, nós vamos entender que o sol nasce sobre bons e maus, a chuva sobre bons e maus, então todos sofrem, e o cristão também há de sofrer nessa caminhada. Ponto 1, o padrão de conduta na caminhada cristã, Jesus como nosso padrão de conduta. Como é isso, evangelista Rafael? É muito bom a gente ter referenciais humanos, pessoas de confiança em quem nós podemos nos espelhar, a quem nós podemos seguir como exemplo. Talvez um pai fiel, um pastor fiel, um amigo fiel. Isso é importante. O apóstolo Paulo ele tinha como referencial Cristo, mas ele também se considerava um referencial para as pessoas, um modelo. Por isso ele disse em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Só que é importante lembrar que modelos e referenciais humanos podem nos decepcionar, podem nos frustrar. Não podemos nos esquecer que Cristo é o nosso modelo supremo, máximo, o nosso exemplo maior. É o que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Como é santo aquele que vos chamou, assim sede santo em toda a vossa maneira de viver. Eu costumo dizer que o modelo de um filho é seu pai, o modelo de um servo é seu senhor, o modelo de uma ovelha é seu pastor, o modelo de um vaso é seu oleiro, o modelo de um soldado é seu general, e o modelo da igreja tem que ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão de conduta, ele é o nosso modelo supremo de vida. Queridos irmãos, objetivamente, a doutrina pentecostal clássica rechaça aquilo que se chama de evangelho empírico. O que seria o evangelho empírico? Seria uma prática cristã pautada na subjetividade dos pontos de vistas, onde a doutrina é criada a partir da experiência. Então é da experiência para o texto bíblico. Só que a ortodoxia cristã e a sua boa sã doutrina nos orienta ao contrário. A caminhada cristã e a prática cristã, ela não parte da experiência da subjetividade, mas ela parte do texto bíblico para o comportamento. E a partir desse princípio, do que nos ensina a palavra de Deus para o comportamento, que Filipenses 1,27 vai asseverar: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, a expressão conforme o Evangelho de Cristo traz a ideia de que no decorrer dessa caminhada cristã, o cristão deve tomar, na medida do possível, a forma de Cristo. A caminhada vai se desenvolvendo e o nosso padrão de conduta é Cristo, e nós tomamos a forma de Cristo. Portanto, meus irmãos, o que significa a expressão de Atos 11:26, quando os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Nós somos pequenos cristos. Essa que é a verdade. O reverendo Billy Graham, ele pode afirmar o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. 1 Pedro 2,12 vai nos dizer: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vêm e vos observem. Pastor Edivaldo, o mundo não olha para Cristo. Quem olha para Cristo é a igreja. O mundo olha para a igreja, que se imitar Cristo vai transferir e manifestar a sua mensagem, pastor Edivaldo. Meus irmãos, a Bíblia que o mundo lê é a Bíblia dos crentes. Não é a Bíblia dos crentes. A Bíblia que o mundo lê não é a Bíblia dos crentes, o secularismo. A Bíblia dos crentes precisa ser pregada e ensinada. O ministério do Espírito Santo, meus amados irmãos,
o que ele mais faz na vida do crente é desenvolver o caráter de Cristo em nós. E eu anotando nas minhas anotações, neste padrão de conduta, evangelista Jadson e evangelista irmão Rafael, padrão, a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como um modelo a ser seguido. E qual seria este modelo a ser seguido? O modelo de Cristo. A pessoa maravilhosa de Jesus. O modelo de conduta, o nosso padrão de vida tem que ser espelhado em Jesus. Tem que passar por ele. Hebreus 12:2, nós temos que ter em nós amor, bondade e misericórdia. Isto está na pessoa bendita de Cristo, que, consequentemente, tem que transferir para as nossas vidas como cristãos e como discípulos que seguimos a Cristo. João 13,15, né? Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Se o cristão quer fazer certo, é só fazer do jeitinho que Jesus fez. Ponto 2. Fazendo a vontade de Deus. Evangelista Rafael, eu pergunto, é possível viver a vontade de Deus? Com certeza, é possível. Aliás, esse foi um dos princípios que o Senhor Jesus ensinou na conhecida oração do Pai Nosso. A submissão à vontade de Deus. Num trecho da oração ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E nisso o Senhor Jesus nos deixou exemplo. Ele disse em João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E em Lucas 22:42, no Getsêmani, pouco antes de ser preso, por 3 vezes ele pôde orar, pastor Divaldo, e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas a tua vontade. Então Cristo, novamente, é o nosso exemplo. Ele seguiu a vontade do Pai. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente parar para pensar, como que a vontade de Deus ela é feita no céu? Será que Deus dá uma ordem para Miguel e Miguel fica questionando, murmurando? Será que Deus dá uma ordem para Gabriel e Gabriel fica perdendo tempo, dizendo, Deus, depois eu faço, amanhã eu faço? Claro que não. Seria inconcebível pensar isso. A vontade de Deus no céu ela é feita sem questionamento, sem murmuração e sem perca de tempo. E do mesmo jeito que ela é feita no céu, ela tem que ser feita na terra pelos filhos de Deus, pelos salvos. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo foi feliz ao dizer, em Romanos 12:2, que a vontade de Deus ela tem 3 características. Os irmãos lembram? Ela é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus para nós. Queridos irmãos, não só é possível fazer a vontade de Deus, mas nós asseveramos e afirmamos de maneira categórica que é a melhor escolha, é fazer a vontade de Deus. O comentarista vai dizer, logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Vejam, amados irmãos, o que seria, portanto, a vontade de Deus? A vontade de Deus está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3-8, que diz o seguinte, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus, o desejo, o que Deus sonha ao nosso respeito, é a nossa santificação. Então, eu faço uma pergunta pedagógica. Oras, o Eterno não deseja nos ver felizes? Não. A felicidade por si, não. A felicidade, segundo a Bíblia, compreende uma vida santa, pautada nos limites declarados pela Escritura. Então, nós perguntamos, quem é o feliz? O fiel ao casamento ou o adúltero? A vontade de Deus é o fiel ao casamento. Ora, quem é o feliz? O que honra os seus contratos ou o caloteiro? O que refreia sua língua ou o que fala o que não deve? Então, meus queridos irmãos, a vontade de Deus é a nossa santificação e é o melhor que nós podemos fazer, é a vontade de Deus. Por que Deus quer que a gente não peque? E essa é a vontade dele. Pastor Edivaldo, porque o pecado nos faz mal. Escravos, né? E na oração do Pai Nosso de Mateus 6:10, Pai Nosso que estais nos céus, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, esta é a vontade. E o comentarista foi muito feliz em colocar que nós temos que deixar de lado
para fazer a vontade do nosso Deus, nós temos que deixar de lado o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, o Senhor nos quer, ou quer que nós vivamos uma vida na presença dEle, em constante oração, jejum, leitura da palavra, responsabilidade, compromisso com o Evangelho. Esta é a verdadeira vontade do Senhor para os seus servos. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está passando por alguma dificuldade na vida e na caminhada cristã, querido, experimente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Jesus disse que o jugo dele é leve. Então, a vontade de Deus, a santificação, ela nos tira de um contexto de escravidão espiritual e nos transporta para um reino de libertação e liberdade. Ponto de número 3 do tópico 1. Uma vida cristã bem-sucedida. Qual seria, evangelista Rafael, então, o resultado disso? Viver Jesus como padrão? Ir em direção à vontade de Deus? Teria isso como consequência uma vida bem-sucedida? Com certeza. É o mesmo que dizer uma vida cristã de sucesso. Alguém certa feita disse, não sei dizer quem foi, mas disse que o maior fracasso é o sucesso sem Deus. Sem Deus, nós não podemos ter nenhum sucesso aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo, e aqui o comentarista cita essa referência, 1 Coríntios 9, verso 24 a 27, ele compara a vida cristã com a corrida de um atleta que corre no estádio. E a gente sabe que num conceito secular, vencedor é aquele que chega primeiro, mas no conceito bíblico, vencedor é aquele que cruza a linha de chegada. Vencedor é aquele que vai até o fim. Nós sabemos que para muitos o fim vai ser o arrebatamento, mas para outros o fim é a morte. E nisso, Cristo também nos deixou exemplo. Filipenses 2,8 vai dizer que ele humilhou-se a si mesmo, achou-se na forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. E uma vez que ele foi obediente até a morte, fiel até a morte, ele também nos aconselha em Apocalipse 2, verso 10, a ser fiel até a morte, para que possamos alcançar a coroa da vida. Aqueles que corriam no estádio, corriam muitos, mas só um levava o prêmio, que por sinal era uma coroa de louros, corruptível. Mas aqueles que cruzarem a linha de chegada da vida, fiéis a Deus, aqueles que forem fiéis até a morte, vão alcançar a coroa da vida prometida por Cristo. Isso, creio eu, é o ponto em que estamos. Uma vida cristã bem-sucedida. Porque o mais importante não é como a gente começa, evangelista Jadson. O mais importante é como a gente vai terminar. Meus queridos irmãos, uma vida cristã bem-sucedida tem que ser compreendida como uma vida que caminha no sentido de se aproximar ao ideal de ser como Jesus foi. Essa é uma vida cristã bem-sucedida. O apóstolo Paulo pode dizer em Gálatas capítulo 2:20 que ele foi crucificado com Cristo. Assim ele já não vivia mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, uma vida cristã bem-sucedida é uma vida cristã onde o crente entende-se crucificado com suas paixões e seus desejos pessoais. Então, nós perguntamos o seguinte: o que é ser bem-sucedido? Nós poderíamos trazer um conceito secular, que estaria pautado nessa cultura pop consumista. Então, quem é um indivíduo bem-sucedido? É um indivíduo que tem um celular de última geração, um bom carro, que viaja, que ostenta uma vida, às vezes até de aparência. Essa seria, entre aspas, uma vida bem-sucedida. Mas o que é uma vida bem-sucedida da perspectiva bíblica ou da perspectiva cristã? Seria o que está em Provérbios 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e o ouro. Essa é ser e viver uma vida bem-sucedida. Nós temos que pegar o exemplo de Jacó. Jacó tinha um grande rebanho, mas ele não podia oferecer todos os seus animais, porque eles não compreendiam o padrão do sacrifício, porque muitos eram listrados e salpicados. Então tem gente que tem dinheiro, tem boa casa, bom carro, bons telefones, mas não vive, pastor Edivaldo, uma vida bem-sucedida.
Verdade. Eu, às vezes, uso uma frase que tem muitas pessoas que é tão rico, mas tão rico, ou é tão pobre, e tão pobre, que só tem dinheiro. Né? Tem pessoas que são tão pobres. E a nossa riqueza vem do Senhor. A Bíblia diz que dele é o ouro, dele é a prata. E eu fiz questão de anotar que uma vida bem-sucedida não é pautada pela vida financeira abastada. Né? Temos uma conta num banco repleta de dinheiro, carro do ano, né? Bons empregos. Isso não quer dizer uma vida bem-sucedida. O cristão possui um padrão, né? E destoa bastante daquilo que o mundo nos oferece ou nos oferta. Realizações pessoais fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa carreira. Né? Realizações pessoais. Ter dinheiro é pecado? Não é. Né? Nunca pregamos isso. Não fazemos apologia à miséria. Servos do Senhor têm que ser resilientes. Né? É o que a nossa lição está dizendo. Tem que ser resiliente, tem que ser equilibrado, tem que ser ilustre. Isto é a proposta para o homem de Deus. Uma vida cristã bem-sucedida é pautada pelos valores do Evangelho. Queridos irmãos, o cristão bem-sucedido é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Essa está a síntese de uma vida bem-sucedida na perspectiva cristã. Ser rico daquilo que dinheiro e riqueza nenhuma pode comprar. Meu amado, minha amada irmã, nós já conseguimos superar aqui o primeiro ponto, o padrão de conduta na caminhada cristã. Agora nós iremos para o ponto de número 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então agora nós vamos desfrutar de como será a viagem, de como será essa caminhada. E o ponto 1 temos a pergunta, evangelista Rafael, o que é a prudência? O que é a prudência? Podemos definir prudência como prevenir-se de um erro, precaver-se de um mal. A prudência foi o conselho, pastor Edivaldo, que Jesus nos deixou, Mateus 10,16. Ele disse, sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Rapidamente, eu gostaria de enriquecer esse ponto compartilhando 4 características de uma pessoa prudente. Primeiro, o prudente pratica a palavra, pastor Edivaldo. Mateus 7,24, Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao varão prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Segundo, uma pessoa prudente, ela ouve mais e fala menos. Provérbios 10,19, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Terceiro, uma pessoa prudente, ela aceita a repreensão. Provérbios 17,10, evangelista Jadson, vai nos dizer que mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. E por fim, em quarto lugar, o prudente é aquele que vai morar no céu. Basta ler a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13. 5 era louca, mas 5 era prudente. E no final da história, as loucas ficaram do lado de fora, mas as prudentes entraram com o esposo para a festa. Porque o prudente é aquele que está preparado para quando o noivo chegar. Só tenhamos cuidado para que a advertência de Cristo em Lucas 16,8 não se cumpra na nossa vida, onde ele diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Que tenhamos esse cuidado. Queridos irmãos, o dicionário informal do Google vai conceituar prudência como sendo a virtude de alguém que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. É o indivíduo que conduz a vida com calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar do assunto delicado ou difícil. O evangelista Rafael já citou e Jesus explica em Mateus 7, 24 e 25 o que faz o homem prudente. O que o homem prudente faz? Ele escuta as palavras do Senhor e as pratica. A prudência, portanto, na luz da Bíblia, manifesta, queridos irmãos, como uma característica daquele que aprende de Jesus e põe em prática aquilo que ele aprendeu. Esse é, biblicamente, o homem e a mulher prudente. Então, meus amados irmãos, o prudente é aquele
que por ter tido cuidado em aprender primeiro, tem a condição de fazer melhor, na hora de poder escolher, ou de fazer a melhor escolha. E, infelizmente, nós vivemos uma sociedade marcada pela imprudência, assim como eram os ninivitas. Jonas capítulo 4, versículo 11, vai nos dizer que aquela grande multidão não sabia discernir uma mão da outra, eram imprudentes. E que nós venhamos seguir o conselho de Daniel, porque Daniel foi capaz de decifrar os enigmas mais insuperáveis. Eu trouxe aqui a referência de Daniel 5, 10 a 12, que nos diz o seguinte, olha, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias do seu pai se achou nele luz, prudência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento. Que nós venhamos ser iluminados, pastor Edivaldo, e recebermos espírito de prudência nessa última hora da Igreja de Cristo nessa terra. E esta prudência, evangelista Jadson, evangelista Rafael, a que nós não vemos na atitude de Abraão em Gênesis 16. Uma ação precipitada, ou precipitada. A questão de ser prudente, de compreender primeiro, de discernir primeiro. Né? Eu acho que no afã de cumprir a promessa de Deus sobre a vida dele, esse ato precipitado, né? Nós vemos o problema até hoje no Oriente. Ação sem pensar, olhar, ver se ter o discernimento. Eu penso que nesse entendimento o cristão tem que contar 1, 2, 3, respirar para agir, porque senão nós podemos incorrer no mesmo erro. E Abraão nos serve de exemplo, como os demais, que o evangelista Jadson citou, o evangelista Rafael citou. Né? A Bíblia é cheia de referências, né? Que nos informa, nos adverte, para que hoje nós tenhamos uma vida prudente. Sejamos servos do Senhor prudentes. Queridos meus amados irmãos, nós temos que lembrar as palavras de Jesus, simples como uma pomba, mas prudentes como a serpente. A serpente é um animal peçonhento comparado com tanta coisa ruim, mas nesta Jesus a compara como uma coisa boa. A prudência não escolherá o caminho mais fácil. Ponto de número 2 do tópico 2. O que é prudência nós já passamos. E agora, a afirmação do apóstolo Paulo, evangelista Rafael, não andeis como nécios. Poderíamos definir nécios como alguém desprovido de conhecimento. Num conceito bíblico, seria alguém ignorante espiritual. No Salmo 14, verso 1 está escrito, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Então podemos dizer, pastor Edivaldo, que o ateu ele é um nécio, porque ele não crê em Deus e ele não procura conhecer mais de Deus. Paulo nos aconselha aqui em Efésios 5,15, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, a não andar como nécios. Ou seja, temos que procurar conhecer e saber cada dia mais a respeito do nosso Deus. É o conselho de Osés, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o conselho de 2 de Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa que não tem conhecimento, evangelista Jadson, ela vai incorrer em muitos erros. É o que Jesus disse aos saduceus em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Infelizmente, creio que os irmãos vão concordar comigo, ainda hoje há pessoas, às vezes, até perto de nós, que criticam o conhecimento, criticam a teologia, dizem ele que a teologia esfria a igreja, interpretam erroneamente as palavras de Paulo quando disse que a letra mata, ele estava se referindo à lei, mas eles entendem que se refere ao conhecimento, à teologia. E esses que pensam assim, na sua ignorância, na sua falta de compreensão, continuam muitas vezes neófitos na fé, recém-nascidos espirituais, não amadurecem na palavra, não deixam o leite para se alimentar de um alimento mais sólido,
na palavra de Deus. Então você que nos ouve, se você pensou isso ou já ouviu isso de alguém, desconstrua isso da sua mente. A teologia simplesmente significa o estudo sobre Deus e a sua palavra. É algo bom. Se você que nos ouve puder fazer, faça. Sem esquecer, é claro, da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola de teologia que existe. Então seja um matriculado, seja um aluno. Não seja um nécio na fé, mas procure crescer cada dia no conhecimento de Deus e da sua palavra. Queridos irmãos, a palavra nécio é uma palavra que ela é muito recorrente no texto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E ela é usada para descrever um tipo de pessoa: os tolos, os insensatos e os ignorantes. Os nécios são aqueles que não têm conhecimento, sabedoria ou entendimento. Eles agem de forma imprudente e inconsequente. E o cristão não deve andar como os tais. A exemplo, como agem os nécios? Os nécios comem desregradamente, os nécios gastam sem planejamento, ignoram os bons conselhos e fraudam até mesmo as suas próprias consciências. O apóstolo Paulo, pastor Edivaldo, quando vai falar dos tempos trabalhosos, ele vai descrever um homem nécio. Ele vai dizer o seguinte, olha, sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora ele vai falar dos nécios, porque haverá homens, e aqui eu coloco entre parênteses nécios, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com Deus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é o homem nécio. A sabedoria popular afirma, evangelista Rafael, que os idiotas, os nécios, vão tomar conta do mundo. Não pela capacidade, mas pela quantidade, pastor Edivaldo. Eles são muitos. Meu Deus. Meu Jesus, tenha misericórdia. Contra essas pessoas, né, imersos no pecado, como, né, nós estamos estudando, o nécio, tolo, o evangelista Rafael disse, né, os sinônimos aí, tolo, ignorante, insensato, a palavra nécio, né, do osopos, né, do grego, né, osopos. Mas qual seria o antídoto? Aí tem uma referência bíblica de Salmos 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Luz para os teus caminhos é a tua palavra. Então, nós precisamos agarrar nestas referências, nesses ensinamentos do Senhor, né? Porque, como disse o evangelista Jadson e o evangelista Rafael, quem vive nessas práticas e neste caminho, não nos esqueçamos que nós estamos estudando como se conduz na caminhada, ou como se conduzir na caminhada, né? Esses que estão neste caminho não vão encontrar o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O artigo é definido. Não existe mais de um caminho que conduz ao céu. O caminho que conduz ao céu é Jesus. Passa por ele. Obrigatoriamente por ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, estimule-se à leitura, estimule-se a ver e a gastar o seu tempo com bons livros, bons filmes, bons documentários. Leia, acima de tudo, primeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, e não seja um proclamador da ignorância. A teologia, como bem disse o evangelista Rafael, e a escola dominical tem como princípio entender que quanto mais você sabe de Deus e da sua palavra, mais dele você tem condição de se aproximar. Não devemos andar como nesse evangelista Rafael, mas devemos andar objetivamente como sábios. Esse é o ponto de número 3. É o conselho que Paulo deixou no mesmo versículo. Não andeis como nécios, mas como sábio. Nós sabemos que existem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Há pessoas nesse mundo, pastor Edivaldo, que são tolas. Pessoas tolas são aquelas que erram, não aprendem com seu erro e continuam errando. Podemos citar como exemplo o rei Saul. Desobedeceu a Deus através do profeta Samuel, que era a voz de Deus naqueles dias,
e depois desobedeceu de novo, e desobedeceu e continuou assim até o fim dos seus dias. Foi tolo. Há, em segundo lugar, pessoas que são inteligentes, evangelista Jades. Inteligentes são aqueles que erram, mas aprendem com o seu erro e não cometem mais. Podemos citar o exemplo do rei Davi. O rei Davi adulterou, mas não viveu adulterando. Ele aprendeu com o seu erro e não cometeu mais, foi inteligente. Mas por fim, e esse é o ponto que nós estamos, há pessoas que são sábias. Pessoas sábias não precisam errar, pastor Edivaldo. Elas aprendem com os erros dos outros e não cometem os mesmos erros. E para esse exemplo desse tipo de pessoa, eu cito um anônimo da Bíblia, que está em 2 Reis, capítulo 1, verso 9. O terceiro capitão que foi enviado a buscar o profeta Elias, que estava no alto do monte. O primeiro e o segundo capitão, com seus pelotões de 50, cumprindo a ordem do rei Acasias, foram com arrogância e disseram: Homem de Deus, o rei te diz, desce daí. E o profeta responde: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu consuma você e os seus 50. E o primeiro capitão e o segundo, com seus pelotões de 50, viraram churrasco de carne crua, viraram carvão e foram para o inferno quentinho. Mas o terceiro capitão, evangelista Jades, esse foi sábio. Por quê? Ele aprendeu com o erro do primeiro e com o erro do segundo e não cometeu o mesmo erro. Diz o texto que ele se humilhou, se ajoelhou e disse: Homem de Deus, tem misericórdia de mim, seja preciosa a minha vida e a vida desses 50 teu servo. E com esse, Deus disse ao profeta Elias: com esse aí, você pode ir. Por quê? Porque ele foi sábio, ele aprendeu com os erros alheios e não cometeu o mesmo erro. Que nós possamos ser sábios em nome de Jesus. Qual é o conceito bíblico de sabedoria? O comentarista vai destacar Colossenses 4:5, que diz: Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então veja, meu irmão, minha irmã, que sabedoria no conceito bíblico não consiste em acúmulo de informação. O sábio, portanto, à luz da Bíblia, não é aquele que tem mais informações na sua memória ou mais habilidades em suas mãos. Na perspectiva bíblica, o sábio é aquele que sabe como lidar com as situações mais delicadas da vida. E como adquirir a sabedoria? O Salmo 111, versículo 10 vai dizer: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio começa temendo a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O apóstolo Tiago vai conseguir trazer aí um conceito de sabedoria humana ou mundana, ou do mundo, e sabedoria de Deus. Em Tiago 3,17 ele vai dizer: Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Agora, a sabedoria, segundo o mundo, Tiago vai nos dizer, ela é amarga, egoísta, ela é uma sabedoria que não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e demoníaca. Tiago capítulo 3, versículos 14 e 15. E Tiago ainda dá um conselho. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós não tem sabedoria, pastor Edivaldo, ele diz: peça a Deus, que todos dá liberalmente. No seminário, nas escolas, nas faculdades, nos bancos acadêmicos, nós adquirimos conhecimento, mas sabedoria, pastor Edivaldo, só Deus quem pode dar. Verdade, só Deus. E entre as características do nécio com o sábio, elas são gritantes, né? Tudo aquilo que o nécio faz, ela está na contramão daquilo que o Senhor nos recomenda para fazer. Então, ela é frontal. É um antagonismo frontal. Um contraste, né? Contraste. O viver em santidade do crente em contraste com o viver do nécio mundano. Tem um texto bíblico de Provérbios 4,18, fala acerca da vereda do justo, né? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uma vida com Cristo, né? A salvação como um ato presente, mas a santificação como um processo paulatino, né? De pouco a pouco, hoje, amanhã,
fui bem hoje, amanhã eu vou ser melhor, né? Dei um passo para frente, às vezes nós somos seres humanos, damos um para trás, né? Mas no outro dia nós estamos ali nos pés do Senhor, procurando melhorar. E nessa contramão de vida de pecado, eu fiz questão de anotar, evangelista Jadson e evangelista Rafael, que o crente não está livre do pecado, mas ele está livre, vai chegar um dia que nós estaremos livres do pecado. Hoje nós estamos livres do poder do pecado, né? É aquele poder, eu posso fazer, mas não faço. Por quê? Porque eu prefiro agradar ao Senhor. Eu prefiro andar com Cristo. Meus amados irmãos, nós já estamos caminhando para terminar a nossa pré-aula, porque estamos agora entrando no tópico 3, vencendo os dias maus. Talvez até agora você ainda não curtiu esse vídeo, você não se inscreveu no canal da igreja, você não segue a igreja nas redes sociais. Então você pode dar uma pausa, vai lá pegar água, vai ao banheiro. Talvez você está vendo esse vídeo em mais de uma etapa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, mas não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 5 pessoas em nome de Jesus. Ponto número 3, vencendo os dias maus. No decorrer da nossa caminhada cristã, inevitavelmente passaremos por dias maus. E o comentarista aqui vai nos trazer uma espécie de receita. E para começar, o ponto 1 vai dizer, para vencer os dias maus, evangelista Rafael, vamos precisar começando remindo o tempo. Eu gostaria nesse ponto de trazer uma aplicação mais prática, sem desprezar, é claro, a aplicação que o comentarista traz aí. O conselho paulino, em Efésios 5,16, nos diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós podemos entender também que esse remir o tempo pode significar para nós aproveitar o nosso tempo. O salvo, ele não deve perder tempo, porque nós sabemos, pastor Edivaldo, que o tempo ele é um recurso não renovável. E se a gente não aproveitar com coisas boas e úteis, nós estamos literalmente perdendo, jogando fora o nosso tempo. O tempo é precioso, mas infelizmente muitas pessoas não valorizam o tempo que Deus tem dado. Se você quer saber o valor de um ano, pergunte a um estudante que ficou reprovado. Se você quer saber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve o seu filho prematuro. Se você quer saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Se você quer saber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que não pôde trabalhar. Se você quer saber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Se você quer saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um ônibus, um voo ou um trem. Se você quer saber o valor de um segundo, pergunte a quem sobreviveu a um acidente. Porque no acidente, dependendo da maneira, um segundo pode ser significativo para salvar ou para tirar uma vida. E se o tempo assim é precioso, meus irmãos, a pergunta para a nossa reflexão: o que nós temos feito com o nosso tempo? O conselho bíblico é: devemos remir o tempo, aproveitá-lo ao máximo, porque os dias são maus. Queridos irmãos, a palavra tempo na Bíblia Sagrada ela pode ser entendida sob 2 perspectivas. Há um tempo, cronos, do homem, e há um tempo, kairos, o tempo de Deus. E, obviamente, que o apóstolo Paulo está falando de remir o tempo do homem, esse tempo de 60 segundos, de 1 hora, de dias, de semana, de meses. Então, o que seria remir o tempo? Significa, portanto, irmãos, ter poder sobre o nosso tempo e valorizá-lo, como bem disse o evangelista Rafael. É o conselho de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, lembra-se do seu Criador dentro do tempo. Ele vai dizer que vai chegar um tempo em que você não vai ter contentamento. Então aproveite um bom tempo para se lembrar objetivamente do seu Criador. Então um fato é, meus queridos e amados irmãos e irmãs, o tempo passa. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele é tão precioso dizer que nós temos que remir, cuidar, ter cuidado do tempo. O provérbio vai dizer que tem 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, meus amados irmãos, nós precisamos remir o tempo, porque o tempo passado, ele não volta mais, pastor Edivaldo. Infelizmente, precisamos ter cuidado e aproveitar objetivamente todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Meus irmãos, tem muitas pessoas que na galopeira
da vida, do dia a dia, até usa as expressões dizendo que o dia dele poderia ter 25, 30 horas, porque não deu para fazer tudo aquilo que ele precisava fazer naquele dia. E como vocês disseram bem, frisaram bem, remindo o tempo, os dias são maus, e eu coloquei remindo o tempo como um bom mordomo, né? Aproveitar a nossa vida, né? Essa mordomia que o Senhor nos dá, em ofertar a Ele, cuidar das coisas dEle, né? Cuidar das coisas do Senhor. Eu fiz questão de colocar que uma vida de oração, vida de leitura da palavra, uma vida ativa com Deus, evangelista Jadson, evangelista Rafael, né? Uma vida na presença do Senhor. E muitas pessoas, muitos de nós, estamos gastando o nosso tempo. E com o advento da internet, né, das mídias sociais, tem pessoas que se perdem aí 2, 3, 4 horas, né, nos WhatsApps, nos Facebooks, no YouTube. E, às vezes, de proveito para a nossa vida espiritual, que nós tiramos, né? E aí a gente faz uma brincadeira, né? Conhece todos os atores da novela, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos, né, Rafael? O senhor que tem a mente privilegiada. Mas é de fato que se nós não nos dedicarmos, e quanto mais, eu falo que a caminhada cristã é uma via de mão dupla, quanto mais nós aproximamos do Senhor, nós afastamos do pecado. Quanto mais nos aproximamos do pecado, nós afastamos da presença do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento, ter esse discernimento, remindo nosso tempo, nas coisas que são agradáveis ao Senhor, andar na presença dEle. Aproveite, meu querido irmãos, as oportunidades que o Senhor tem te dado. E eu vou deixar aqui até uma tarefa para os meninos do estúdio procurar saber. Eu acho que a timeline é infinita. Então tem gente que fica dias, horas, meses e anos puxando para cima. Eu te garanto, você não vai chegar ao fim. Você não vai chegar ao fim. Arraste para cima. Você não vai chegar ao fim. Ponto 2. Evangelista Rafael, remindo o tempo e a volta do Senhor. Aqui nós temos mais um motivo para aproveitar, remir o nosso tempo. Porque a vinda de Cristo, ela é iminente e imprevisível. Ele pode vir a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo, falando sobre esse instante, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 52, que será num momento, num abrir e fechar de olhos. No grego, a palavra momento significa partícula indivisível de tempo. Ninguém calcula o momento. E segundo a ciência, pastor Edivaldo, nós piscamos o nosso olho em 6 milésimos de segundo. O que é isso? É a gente pegar o único segundo, que é pouco tempo. 1 segundo, passa rápido. E a gente pega esse único segundo, divide ele em 6.000 pedacinhos. Esse é o tempo que Jesus vai gastar para arrebatar a sua igreja. Será num piscar de olhos. Significa, evangelista Jadson, que não vai dar tempo de arrepender, não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de consertar, não vai dar tempo de colocar a vida no altar. Quem não está preparado vai ficar. Mas quem está remindo o tempo, aproveitando o tempo com Deus, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é justo, honesto, verdadeiro, aquele que está preparado, esse vai subir ao encontro de Cristo no céu da glória. Em Provérbios capítulo 3, versículo 1, o sábio vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu trouxe aqui 5 coisas que não há tempo para não fazermos. Especialmente nesse contexto da volta de Jesus. São coisas que você não tem tempo para deixar de fazer. Primeiro, orar. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então você não tem tempo para não orar. O conselho da Bíblia é ore em todo o tempo, porque Jesus está por voltar. Segunda coisa, vigiar. O texto de Lucas 21:36 vai dizer, vigiai, portanto, em todo o tempo. Você não tem tempo para descansar. Você tem que orar e vigiar em todo o tempo. A terceira coisa, adorar. O Senhor está próximo de voltar e nós temos que adorá-lo com toda a nossa força. Salmo 34, verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Você não tem um tempo para descansar e ficar sem louvar a Deus. Você tem que louvar a Deus em todo o tempo. Em quarto,
evangelizar. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. E por fim, você não tem tempo para não ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Jesus está às portas. A gente tem que orar, vigiar, adorar, evangelizar e ser cheio do Espírito Santo, pastor Edivaldo. Eu quero também pegar um gancho aqui no versículo que o evangelista Rafael leu para nós, citou para nós, melhor dizendo, mas o 51, de 15, 51 e 52, né? Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos. Então, essa fração de milésimos, né? Se vai fracionar os milésimos de segundos. Mas como o evangelista Jadson disse, nós também não sabemos. A nossa doutrina não diz que nós vamos saber, né? O dia e a hora, ninguém sabe. 24:36 de Mateus. Não sabemos a hora. Nós cremos na iminência, na volta iminente de Cristo. Pode ser, né? A qualquer momento. Então, se nós cremos, nós não temos condição de prever. Muitos já se aventuraram por este caminho, prevendo a volta de Jesus, mas ficaram pelo caminho. Falharam grandemente. Falharam, né? Evangelista Jadson, evangelista Rafael. Falharam grandemente. Erraram completamente. Mas nós estamos vivos hoje, mas não sabemos se nós vamos chegar em casa, se nós vamos participar do culto de amanhã, se nós teremos um dia de trabalho. Mas de certo que muitas pessoas acham que Jesus está tardando, mas de certo que há um propósito nisso. Porque se Jesus tivesse voltado antes do ano de 99, eu tinha perdido, como diz o nosso saudoso pastor Gés Aleixo, eu tinha perdido o privilégio. Então, se ele, na minha interpretação, se ele alongou um pouco, opa, eu fui enxertado. Eu fui enxertado, meus amados irmãos. Graças a Deus. Eu estou junto com os irmãos, eu faço parte do aprisco do Senhor, sou servo do Senhor. Então, se ele, no nosso entendimento, está demorando um pouquinho mais, é de certo que tem alguém ainda que ele vai salvar. E quem sabe, pode ser o nosso ouvinte desta noite, que está ouvindo, né? Está ouvindo, venha para Cristo, a oportunidade é hoje. Eu gostei da correção que o escatologista fez em um comentário, que ele disse assim, olha, Jesus não está voltando como um velhinho que perdeu-se no caminho. Jesus voltará e será no abrir e fechar de olhos. Então, meu querido e amado irmão, o tempo de cantar, de pregar, de orar, de fazer a obra de Deus é agora. Por quê? Os dias são maus. Ponto 3, evangelista Rafael. Os dias maus são os dias difíceis. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Os dias trabalhosos que o apóstolo Paulo citou em 2 Timóteo 3, verso 1. Dias maus que o Senhor Jesus também disse em Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Mas eu louvo a Deus porque ele disse que o amor de muitos ia se esfriar, mas ele não disse o amor de todos. Significa que essa palavra, pastor Edivaldo, ela vai se cumprir e ela tem que se cumprir porque ela foi dita por Jesus. Mas não precisa se cumprir na nossa vida. Não precisa se cumprir na sua vida, meu querido ouvinte. Não precisa se cumprir na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério. Que nesses dias maus, a nossa oração seja para que o Espírito Santo aqueça o amor de Cristo em nossos corações, para que possamos permanecer fiéis a Deus, mesmo em dias difíceis. O comentarista destaca nesse texto que, apesar dos dias serem maus, esse é o tempo de nós fazermos o bem. É o que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Os dias são maus, muitas guerras, dores, enfermidades e dificuldades. Os dias são maus, foram maus e serão maus. E os pessimistas acreditam que ainda serão piores. Mas a oportunidade da igreja é de fazer o bem.
Apocalipse 22:11, olha. Quem faz a justiça, faça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Agora, quem é justo, ou quem faz o bem, justifique-se ainda e continue a fazer o bem. Romanos 12:21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meu amado irmão, eu sei que nós vivemos dias difíceis. E talvez os seus dias ainda são mais difíceis por questões que lhes são pessoais. Mas creia que no meio dessa tribulação, no meio dessa prova, o Senhor conta com você para ser uma luz em meio a essas densas trevas e fazer o bem, pastor Edivaldo. Esse é o chamado da igreja. Na verdade, os crentes, né, precisam se fortalecer para que na adversidade, né, nos dias maus, estejam de pé e possam, evangelista Rafael, evangelista Jade, ajudar aqueles que necessitam. Eu disse ontem na congregação, no culto de ensino, que tem muitas pessoas que não estão precisando de uma oferta, né? Tem muitas pessoas que não estão precisando de um carro novo, não estão precisando de uma boa casa. Mas nós temos irmãos que precisam de uma palavra, de um abraço, dias maus, o nosso cotidiano, os nossos afazeres. Às vezes estamos tantos, como diz a palavra, né, absortos, né, absorvidos, né, pelos afazeres do dia a dia, que não temos tempo para a prática do Evangelho. É uma visita no lar, um abraço, uma oração, descobrir aqueles que estão precisando. São os dias maus. Tem muitas pessoas que não congregam mais. Por quê? Porque o dia foi mau. Como é o texto que diz, basta cada dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus. Né? Então, queridos irmãos, amados irmãos, eu acho que às vezes nós somos... Tem pessoas, né, que insensata a tal ponto que não consegue compreender, né, ou diferenciar. Como você disse lá no início, o senhor disse lá no início, nós não precisamos cometer os erros, nós temos que aprender com os erros dos outros. E aqui, evangelista Jadson, eu queria pontuar, que eu não pontuei no outro tópico atrás, anterior a esse aqui, que remendo ao tempo, o que nós temos que deixar claro para aqueles que estão nos ouvindo, os professores que vão dar aulas no domingo, entender também que no dia do julgamento do trono branco, do julgamento das bodas de Jesus, o tribunal de Cristo, corrigindo, no dia do tribunal de Cristo, lá estará o julgamento do crente com relação à nossa vida, ao nosso corpo, alma e espírito. Serão julgados lá. A nossa vontade, o nosso tempo. Eu fiz questão de frisar, o nosso tempo. O que nós fizemos do nosso tempo enquanto crentes? Aqui. Dos nossos talentos, que tem pessoas que escondem os seus talentos e não estão aí se disponibilizando para trabalhar na obra. Dos nossos bens e do nosso trabalho. Essa é a palavra que eu deixo. Verdade, meus irmãos, verdade. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando à conclusão de nossa pré-aula. E nós temos uma curiosidade. Nós gostaríamos que você deixasse nos comentários a cidade, a congregação, a igreja, o nome do seu pastor e, se for o caso, deixar também a sua dúvida. Escreva aí nos comentários e interaja conosco, porque será um prazer saber de onde você nos assiste e até onde tem chegado a boa palavra de Deus que nós temos ensinado aqui em nossas pré-aulas. Evangelista Rafael, sua palavra na conclusão dessa pré-aula, meu amado. Nós sabemos que tudo que é criado eletronicamente pelo homem é criado com o manual do fabricante, que contém as instruções para uso correto e maior durabilidade. E nós, sendo feituras de Deus, criados por Ele deixou para nós também, pastor Edivaldo, o manual do fabricante, o qual é a sua palavra, que contém as instruções divinas para a nossa conduta de vida. Nós devemos ler a palavra, nós devemos simpatizar com a palavra, admirar a palavra, respeitar a palavra, ouvir a palavra. Mas mais do que tudo isso, que nós possamos viver a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de fé e conduta, que contém as instruções para nos conduzir na caminhada. Esse é o tema da nossa lição, que contém os ensinos divinos, para que nós possamos ter uma vida feliz na terra, até que possamos chegar no céu.
Pastor Edivaldo, sua palavra de conclusão dessa nossa pré-aula, meu querido. Eu vou concluir com aquilo que aquilo que o escritor, o comentarista deixou para nós na nossa lição. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que são inseridas em sua palavra, 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva de maneira santa. Deus abençoe os irmãos. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos agradecer a sua atenção, a sua boa audiência e queremos concluir essa aula pedindo a você que compartilhe esse vídeo com o pai, com a mãe, com o parente, nos grupos da família, nos grupos de obreiros. Será um prazer poder ajudá-lo na caminhada cristã, sabendo que, à luz da palavra de Deus, nós saberemos como nos conduzir até as mansões celestiais. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Amém.